Ok, pessoal, bom dia. Hoje, dia 29 de abril, dando prosseguimento aqui, falando praticamente da última categoria teórica com relação à psicologia cognitiva aplicada, que fundamento trabalha com THP, treinamento de habilidades psicológicas na área do esporte e da prática do exercício físico. Bom dia mais uma vez, por aqui Sário Silva, psicólogo do esporte, especialista em psicologia do esporte. Então vamos lá. Falando aqui da capacidade metacognitiva, deixei ela por último, exatamente porque ela dá uma espécie de um fechamento com uma das coisas super importantes. Não muito falar da capacidade metacognitiva, mas não deixa de ser muito importante, principalmente porque tem a ver com uma condição eminentemente humana, do ser humano, ok? Vamos lá, eu vou aqui dizer os pontos principais que sustentam o que descrevem a capacidade metacognitiva. Então, pessoal, a capacidade metacognitiva, primeiramente, eu já falei em outros momentos, mas faz parte da essência humana. Então, todo ser humano, independente dele estudar essa parte ou não, ele exerce a sua capacidade metacognitiva. E o que é a capacidade metacognitiva? Ela está relacionada exatamente com a condição do ser humano, como um ser dentro da evolução da vida, né, digamos assim. Nós estamos, como eu já falei, no topo da pirâmide evolutiva e nós temos a linguagem, temos a inteligência, temos um sistema cognitivo bastante avançado, ou seja, somos seres intelectualizados, ok? E o que consiste, para efeito desse trabalho aqui de psicoeducação que eu faço aqui com vocês. Psicoeducação, no caso, claro, informando aqui, fazendo um resumo das bases teóricas que fundamentam o meu trabalho com psicologia aplicada, cognitiva aplicada na área do THP. Bem, o primeiro ponto que eu chamo a questão aqui é que a capacidade metacognitiva, ela tem 4 bases aqui da minha referência aqui. Tem mais coisas, né? Mas aqui é um resumo. Primeiro aqui, a tomada de consciência do que se conhece e sabe. Então, o que é uma tomada de consciência? Uma tomada de consciência é o ser humano em determinado momento, que pode ser um momento longo, por frações de segundos ou não, a depender da prioridade que ele está dando aquilo e do tempo que ele tem para aquilo, o alcance da mente dele com relação a determinada realidade da mente dele. A tomada de consciência, ela vem geralmente, parafraseando aqui o que eu tinha falado no vídeo anterior sobre o impulso imagético, geralmente ela vem em forma de imagem, tá entendendo? Que é o primeiro impulso. Então a tomada de consciência é você tomar a sensação daquela informação, daquele assunto que certamente já estava codificado na sua memória, que faz parte do seu sistema cognitivo. No caso aqui, eu vou abrir um videozinho aqui, também da Pixabay, que a gente se baseia, um vídeo livre aqui da Pixabay, simples, mas preste atenção. Ok? Por esse vídeo aí, vocês vão observando essa moça, né? Essa jovem, essa senhora, ela, numa ação de pensamento, né? Ela está aí demonstrando, né? Essa imagem, esse vídeo está demonstrando uma pessoa fazendo tipo uma reflexão. Ela está, neste momento, você vê pelo movimento dos olhos dela, pelo fechado do olho, ela está tomando consciência de algo, está revendo uma memória, ou seja, ligado geralmente ao que ela sabe, ao que ela conhece ou ao que ela quer conhecer, tá certo? Então, é só uma coisa bem emblemática, né? Com relação a isso, tomada de consciência, geralmente vem pela imersão em uma imagem passada, montando estratégia para se avançar na resolução de determinada coisa. E o que tem a ver isso com a questão do esporte? Tem tudo a ver, claro, tem tudo a ver. O esporte, por ele e a prática do exercício físico, por ela
lidar com a questão da competição ou do desafio pessoal, você está sempre fazendo isso, quer de forma sistemática, fazendo um treinamento de habilidade psicológica, quer não seja, quer da sua própria iniciativa, porque você tomando consciência ou não, num trabalho já direcionado para isso, você está exercendo a sua capacidade metacognoscitiva. Valeu? O segundo ponto aqui é consciência do pensamento na resolução de problemas. O que é que você tem a ver com essa que eu falei anteriormente? O que é a tomada de consciência na resolução de problema? O que é uma tomada de consciência na resolução de problema? Ou seja, a pessoa se depara com determinada situação que ela tem que resolver de forma imediata, de forma até emergencial, ou de forma não tão imediata nem tão emergencial, e ela parte para pensar de forma consciente, exercendo a sua criatividade, eis porque a palavra estratégia, para transpassar, para equilibrar, para vencer, transpor aquela situação, problema apresentada, tá certo? Então, é a consciência. Na área do esporte, você pode treinar o físico, você pode treinar a técnica, você pode treinar o fator mental, mas a realidade nunca, né? Se eu digo com certeza, nunca ela é exatamente o que você planejou, o que você treinou, porque o tempo, eis a beleza da infinitude das coisas, né? O tempo não se repete, você tem elementos parecidos, mas as circunstâncias são outras, o clima é outro, as pessoas são outras, o momento é outro. Então, mas a esperança está no treinamento, inclusive o treinamento mental. Então, a consciência, a tomada dos pensamentos para resolver problema é o grande lance da capacidade metacognoscitiva, porque é como se a vida, em tudo que você fosse fazer, tivesse, mesmo que minimamente, um quê de novidade. É nessa novidade, sendo uma novidade boa, por exemplo, não sendo tão desafiante assim, que não cause muito obstáculo à pessoa, ou sendo desafiante mesmo, é uma novidade. E você, para transpassar, para vencer isso aí, principalmente na área esportiva, você vai precisar de exercer a sua capacidade metacognoscitiva. Eu digo também que a capacidade metacognitiva é a capacidade inteligente do ser humano e que nos diferencia do ser bruto, do animal. Entendeu? Tá certo? Tem também um pequeno videozinho aqui, já relacionado com o dado aqui, né? Esse cubo, né? Esse cubo que o pessoal usa muito para treinar inteligência, essa coisa aí. Olha a capacidade dessa pessoa aí. Olha aí. Parece algo super fácil, né? Ele embaralhou aí a coisa e tal, mexeu para cá, mexeu para lá, mexeu para cá, mexeu para lá e voltou ao que era. Então isso aí é exercício da capacidade metacognoscitiva para a resolução de problema. Tomar consciência, esse cubozinho aí, ele estando embaralhado, né? Da forma que ele está aqui, ó. Um cidadão desse, uma cidadã dessa pega um cubo desse e dentro da sua capacidade, do seu treino, do seu exercício, do seu treinar a consciência na resolução de problema, partindo da perspectiva que você encontrar as cores, né? Para cada lado da cor certa, para cada lado total de um lado desse, é um problema, e né, para a maioria das pessoas, com uma certa agilidade, com uma certa rapidez, é um grande problema para a maioria das pessoas, é um exercício da capacidade metacognoscitiva. Eis porque uma das técnicas que a gente usa, uma das técnicas quando estamos fazendo treinamento de habilidade psicológica, não só por esporte, mas para qualquer outra coisa, para enfrentamento de uma tomada de decisão na vida pessoal, na vida do trabalho, na vida do emprego, na questão de aprendizagem, uma das técnicas que a gente usa é um questionário que eu elaborei há um certo tempo, que eu
estratégia metodológica de resolução de caso crítico, em que, a partir das respostas naquele questionário, a pessoa expondo as suas premissas, né? A gente vai com ela, ajudando a ela a responder uma questão-chave dentro desse questionário. É se aquilo é um problema que ela quer resolver. Melhor dizendo, se aquela situação que ela está me apresentando é um problema para ela. Algumas vezes, na primeira sessão que a pessoa faz comigo, ela chega: doutor, é o seguinte, isso aqui eu estou vendo agora, me deu aqui uma ideia, eu digo, lhe deu um insight. Você sacou uma ideia que estava lá no seu subconsciente e você não sabia. Que essa que você está me dizendo, você vai me dizer agora: não, isso não é um problema mais para mim, não. Não é não, eu pensei que era um problema. É uma coisa, mas não é a prioridade, estou com essa prioridade toda para resolver. Então, esse é um exercício da capacidade metacognitiva. Porque um atleta está treinando para um grande jogo de futebol de salão, campeonato brasileiro de futebol de salão, está o time dele lá, tem muito time bom de futebol de salão no interior, né? Que eu digo aí, interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, aqui no Nordeste também tinha uns times muito, muito bons, né? Muito bacana. Teve uma época aí que a ABC e a América tinha eram grandes equipes de futebol de salão. Aí tá o cara lá, já ficando ansioso com relação a uma partida decisiva para a decisão do campeonato regional de futebol de salão. Primeira coisa que o treinador não precisa ser um psicólogo não, tem que perguntar a ele: vem cá, você quer que eu lhe escale, certo? Agora, você quer mesmo? Ou você pensa que quer? O treinador está perguntando se aquele é um problema para ele, um problema que ele quer ser escalado para ajudar o time. Então, é uma das coisas que o exercício você só pode saber definir para você se aquilo é uma coisa que você quer resolver se você exercitar a sua capacidade metacognitiva, tá certo? Isso porque a consciência dos pensamentos na resolução de problema. Então, voltando aqui à questão do atleta, do nível dele de querer ser escalado para um jogo decisivo no futebol de salão. Ele vai exercitar se a participação naquele jogo é algo que ele quer mesmo fazer. Que eu estou chamando aquele algo aqui de problema a ser resolvido. Vamos chamar aqui de dúvida. Então, no articular, na estratégia de conversa com aquele atleta que o técnico vai ter com ele, ele vai saber se realmente aquele cara, entre os preparados da equipe, realmente está com um psicológico bom para fazer parte daquela equipe. Primeira coisa é resolver. Se ele quiser, aí já é o primeiro passo, porque você tem que querer. Porque você pode ser bom tecnicamente, você pode ser bom até estrategicamente, você pode ser bom de manual, você pode ser bom fisicamente. Mas se você não quiser, você não coloca todo esse potencial que eu falei aqui em prática. Você não starta para avançar. Aliás, você pode até startar, você pode até iniciar, mas você não evolui, porque não estava claro que era aquilo que você queria. Tá certo? Isso toda a área da nossa vida. Vamos lá? Então, prosseguindo aqui, um outro item aqui muito importante, outro ponto aqui que eu chamo a atenção é refletir e avaliar o próprio funcionamento intelectual. Olha que coisa interessante. O que é intelectualidade? Tinha falado antes aqui para vocês. A intelectualidade é, digamos, o fator mais definitivo da nossa capacidade metacognitiva. Porque a intelectualidade tem a ver, claro, vou ser repetitivo, com o intelecto, com a cognição, com conhecimento, com produção de saberes e conhecimentos, com estratégias, com criatividades, com formulação de mapas cognitivos, que eu tinha falado aqui, no outro vídeo eu tinha falado. Então, isso é intelectualidade. A intelectualidade, em último esforço aqui para explicar, para a gente não complicar, é o exercício do pensamento, de forma técnica, de forma objetiva, de forma planejada,
mediante uma situação de resolução de problema, de atingimento de meta, de se desvencilhar para avançar. Quando eu falo que a mente humana, à luz da psicologia que eu estudo, que eu já trabalho há muito tempo com a minha história de mestre em educação, de doutor em educação, de especialista em psicologia do esporte, e eu digo que a mente é aprendizagem, eu estou aqui ressaltando toda a importância da intelectualidade, mas não é aquela intelectualidade de você, aquela coisa assim bem de, poxa, fulano é intelectual porque conhece todos os países do mundo, sabe fazer todas as operações, é uma pessoa que lê muito, é letrada. Não estou falando dessa intelectualidade, eu estou falando da intelectualidade ligada ao exercício da metacognição. É o exercício de você fazer o esforço do seu intelecto, ou seja, do seu pensamento, por mais, digamos assim, simples o entorno das suas interações, do ambiente em que você se desenvolve ou está aprendendo, mas é você exercer o nível da sua intelectualidade. Vou dar um exemplo aqui. Você pode ter no nível do ensino fundamental um aluno, uma pessoa, um estudante ou uma estudante mais intelectualizada ou mais intelectualizado de que um aluno a nível do ensino superior. E porque o do nível superior, ele está estudando, está formando-se numa profissão, sugere-se que ele tenha lido mais, tenha estudado mais, tenha mais experiências, tenha mais saberes, tenha mais conhecimentos, sugere-se que ele tenha mais intelectualidade, mas não é certo isso. O do ensino fundamental, ele está no nível, digamos, menor, dentro do contexto da gradação, assim, da organização do ensino, né, da organização da escola, né, o ensino primário, o ensino fundamental, o ensino médio e tal, mas ele, por exercitar esse do ensino fundamental, por exercitar um maior grau de intelectualidade, às vezes até sem saber, exercitar mais a sua capacidade metacognoscitiva, se comparado a uma pessoa do ensino superior, essa pessoa do ensino fundamental e do ensino médio também, claro, pode ser mais intelectualizada. Por quê? Porque um dos fundamentos é refletir e avaliar sobre o fundamento intelectual. Em última análise, o que é eu refletir sobre o fundamento intelectual? É eu refletir sobre o meu campo em que eu exerço o meu pensamento para aprender, para conhecer, fazendo um caminho de reflexão se eu estou fazendo aquilo certo, montando estratégia e assim por diante. Isso é intelectualidade, exercício do pensamento. Quer você esteja só pensando aleatoriamente, quer você esteja escrevendo num quadro, fazendo um mapa cognitivo, fazendo uma conta, fazendo um organograma, ok? E o último ponto aqui, o último fator, é estratégia para processar a informação. Partindo da ideia que hoje o mundo imagético e informacional que a gente tem, são muitas informações, são muitas mensagens, são muitas coisas, é uma inflação de impulsos, né? dentro dos aparelhos sensórios, né? Auditivo, visual, sinestésico, gustativo, olfativo, é uma carga imensa, né? De informação. Só que o exercício, a capacidade metacognoscitiva do ser humano vai fazer com que ele monte estratégia, porque senão ele não vai digerir o absurdo de informação que chega. Fora as desinformações também, as coisas complicadas que chegam também. Então você tem que ter estratégia. Então, a capacidade metacognitiva é caracterizada por isso também. Vamos a um exemplo aqui. No exemplo do esporte e da atividade física. O professor lá de voleibol está ensinando um atleta, um aluno de uma escola a determinado saque, estilo de saque. O aluno está lá olhando.
Aí você tem um aluno que é mais visual, tem um aluno que é mais sinestésico, só vai aprender mais fazendo, executando. Tem um que é mais auditivo, só vai copiar aquela informação que o professor está passando, aquela estratégia que ele está montando para ele jogar melhor o voleibol, né, auditivamente. Tem um que é o mais interativo e assim por diante. Então, essas estratégicas para processar essa informação que está chegando do técnico, do professor, as pessoas elas vão apurando de acordo com as suas singularidades. Então, mas como é que ele faz isso? Isso é uma característica do exercício da capacidade metacognoscitiva. Voltando aqui ao que eu estava dizendo. Por isso que tem pessoas que são mais práticas. Às vezes eu estou falando com um colega meu, rapaz, eu gosto de corrida, né? Eu pratico corrida de rua. Faz assim para você manter o pace, faz assado, faça assim. O cara chega para mim e diz, rapaz, eu só sei fazendo isso. Vamos marcar um treino aí? Vamos correr junto e tal, né? Outra pessoa é mais visual e assim por diante. Então, as estratégias para processar essas informações, elas fazem parte da capacidade metacognoscitiva. Ok, pessoal? E aqui, finalizando aqui, vou passar um videozinho aqui que resume um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, né? Que emblematiza, né? Tá vendo aí essa moça, né? Essa jovem dirigindo. Você olha ela olha de lado, ela olha para baixo, ela olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, ela olha para frente. Eu não sei o que ela está pensando, ninguém pode saber o que ela está pensando. Uma coisa é real, ela está dirigindo. Ela está dirigindo ou é uma carona que vai de lado aí. Mas ela está focada, parecendo que ela está dirigindo. Ela está focada aí em uma ação que ela está fazendo. Nessa ação de dirigir que ela está fazendo, ela ao mesmo tempo, ela está fazendo várias coisas. Como assim? Eu não estou adivinhando o pensamento dela, mas ela está pensando. Ela está exercendo a capacidade metacognoscitiva dela. Ela está montando estratégia para resolver problema, para processar informação, para conhecer e saber o que sabe, para refletir sobre o que sabe, e assim por diante. Então, a capacidade metacognoscitiva, ela é tão fundamental no mental, na psique humana, porque sem ela fica impossível de você aprender. E se você não aprende, se você deixa de aprender, a sua mente padece. E se a mente padece, aí a gente não precisa mais dizer nada. Tá certo, pessoal? Então valeu. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre a programação que a gente faz para montar o programa, montar o programa do treinamento de habilidades psicológicas, fazendo um rápido resumo de todas as fases. E a gente finaliza por aí essa parte da psicoeducação. Valeu, Deus abençoe e vamos para frente.